Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma! Estamos chegando! Segundou, e se segundou, a semana começou e o Radar Esportivo chegou. Então, estamos na área, estamos juntos, vamos falar de esporte, dos acontecimentos esportivos aí do final de semana. Uma semana que também está prometendo, tem muita coisa para rolar. Também a gente teve polêmica, enfim, destaques aí importantes do nosso Radar Esportivo aqui no canal do seu portal Galera Mix. E eu já aproveito para convidar para que você se inscreva no nosso canal e também deixe aí o seu like, né? Curta o nosso vídeo, também pode compartilhar, enfim, interaja. Você é sempre muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Radar Esportivo, tá certo? Então, vamos começar falando de esportes, vamos já trazendo os primeiros destaques aqui. Começando com a final do Campeonato Catarinense. Sim, temos aí o campeão do Campeonato Catarinense 2020, depois de idas e vindas. Nós temos aí, então, o campeão do Catarinão 2020, que é a Chapecoense. Alô, torcida da Chape, galera do Verdão do Oeste, parabéns a Chapecoense, campeã do Campeonato Catarinense. A Chape que no primeiro jogo, na Arena Condá, venceu o jogo por 2-0, né? E ontem nós tivemos aí, então, o jogo de volta, né? O segundo jogo da grande decisão do Catarinense, que aconteceu no estádio Augusto Bauer, em Brusque, né? No estádio Augusto Bauer aí, nós tivemos a segunda parte do jogo de volta, né? Do Campeonato Catarinense. E aí o Brusque precisava fazer pelo menos 2 gols de diferença para levar a partida para os pênaltis, para as penalidades máximas. E se quisesse ser campeão, no tempo normal, teria que fazer aí ao menos 3 gols de diferença. Acontece que a Chape também acabou vencendo o jogo ontem no estádio Augusto Bauer, em Brusque, acabou vencendo por 1-0 o gol da vitória, que foi marcado aí pelo Anselmo Ramon no segundo tempo da partida. Um jogo, se tecnicamente não foi um grande jogo, mas obviamente nós tivemos aí uma partida importante, partida final do Catarinense, e que o Brusque tinha que reverter, tinha que buscar o resultado positivo, e também, né, reverter a desvantagem que ele tinha contra a Chape. O problema é que o Brusque não conseguiu agredir o gol adversário, não conseguiu produzir ofensivamente. O Brusque não jogou bem os 2 jogos, né? Essa é que é a grande verdade. No primeiro jogo, lá em Chapecó, ele já teve dificuldades, e tanto é que acabou perdendo de 2-0. E ontem, o Brusque também muito pouco ameaçou o gol do João Ricardo, do goleiro da Chapecoense, né? O Brusque jogou um grande futebol nessa temporada até aqui, fez um belíssimo campeonato catarinense, se classificou na segunda posição, era o vice-líder do catarinense, né? E tinha condições de levar o título. Mas enfrentou uma grande equipe, a Chapecoense, que veio se reestruturando, veio se recuperando ao longo do tempo. A Chapecoense, para que o torcedor tenha uma ideia, né, quase brigou para não cair, quase foi rebaixada, né, ou quase teve que fazer o jogo do rebaixamento. Foi o pior classificado entre os 8, se classificou em 8º para as quartas de finais, né, teve o início de campeonato com Emerson Maria, que foi muito ruim, trabalho do Emerson, né? É claro que em 5 jogos é difícil você analisar, mas a Chape vinha fazendo um campeonato até então desastroso e o Humberto Lousa assumiu. E aí a gente vê que o time evoluiu demais, a Chapecoense cresceu demais. Aí você teve a parada para a pandemia, né, para a questão da pandemia, foram aí 4 meses. Na volta, para que o torcedor tenha uma ideia, a Chapecoense eliminou o Avaí, que era o líder, que foi o melhor classificado da primeira fase do Catarinense. Eliminou o Avaí, né? Enfim, foi eliminando os adversários aí, né, o Criciúma, até chegar à final contra o Brusque.
um jogo muito aguardado, e aí, claro, aí numa final, a Chapecoense, que aliás disputou a 5ª final de campeonato catarinense consecutiva, são 5 finais consecutivas. A Chape é um time extremamente experiente, cancheiro, né? Matreiro na final, né, no Campeonato Catarinense, principalmente nas fases de mata-mata. E aí, nessa oportunidade, a Chape, mais uma vez, cirúrgica, aproveitando as oportunidades, a Chapecoense muito competente, no momento que tinha que ser, conseguiu aí vencer os 2 compromissos, venceu em casa, na Arena Condá, o jogo de ida, e ontem, mais uma vez, 1-0 contra o Brusque no estádio Augusto Bauer, jogo sem torcida, né? Enfim, são situações que o momento está nos exigindo. Temos futebol sem torcida, sem o público, mas de qualquer maneira o importante é que nós temos o futebol, né? A volta do futebol. E a Chapecoense conseguiu aí se sagrar mais uma vez campeã do Campeonato Catarinense. Parabéns à Chape, a toda a torcida da Chape, a Chape que também está muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Sempre orgulhando aí o torcedor. A Chapecoense, com certeza, fazendo mais uma vez um bom início de temporada e, por enquanto, muito bem na Série B do Brasileiro. Chapecoense campeã do Catarinense. Parabéns ao Brusque também, deixa eu registrar aqui, o Brusque que fez um belíssimo campeonato, perdeu para um adversário que, embora não foi muito bem, né, na fase de classificação, mas que cresceu no mata-mata. A Chape evoluiu demais, repito, com o Roberto Lousa, e aí, com certeza, o Brusque teve um adversário duríssimo, dificílimo, né? Perdeu o seu artilheiro também, o Edu, com uma lesão séria, não joga mais essa temporada. Isso, evidentemente, também impacta, né, o homem-gol da equipe, e é difícil você repor no meio de uma competição tão importante. Então, enfrentou um grande adversário, o vice-campeonato não é nenhum demérito, e agora o Brusque também, Brusque e Chape já tem que tocar a vida. Quarta-feira o Brusque vai ter Copa do Brasil, o Brusque tem compromisso importante, já a gente vai repercutir isso aqui também, né? Mas, enfim, nós tivemos aí, portanto, a final do Campeonato Catarinense, a arbitragem também tranquila, né? Não tivemos maiores problemas aí, maiores polêmicas nesses 2 jogos, tanto no jogo de ida como no jogo de volta também, do Catarinense, né, 2020, que finalmente acabou aí, né, depois de uma novela, de um volta, enfim, né, campeonato decidido em campo, isso é o que é mais importante. E parabéns à Chapecoense, né, ao Verdão do Oeste, tá bom? Então, esse foi o destaque aí da final do Campeonato Catarinense, né, que terminou no dia de ontem, né? E, claro, o Catarinense agora em 2021, no finzinho de fevereiro, está de volta o Campeonato Estadual, o Campeonato Catarinense, tá certo? Muito bem, então, depois da gente trazer os destaques do Catarinense, vamos falar agora de Série C. Sim, teve time catarinense jogando também, no mesmo grupo do Brusque, aliás, né? O grupo B, o Criciúma jogou com o Ituano, um empate entre Criciúma e Ituano, 2-2, o Criciúma que empatou, né, mais uma partida na Série C, Criciúma que também vive um bom momento, o time na terceira divisão do futebol brasileiro vem até aqui fazendo uma boa campanha, né? Os catarinenses vêm muito bem e aparentemente com boas perspectivas aí para, quem sabe, na fase final, né, brigarem aí pelo acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma que foi rebaixado no ano passado para a Série C e o Brusque veio da Série D. Então o Criciúma empatou 2-2 o jogo aí contra o Ituano na Série C do Campeonato Brasileiro, jogo que aconteceu inclusive na sexta-feira, né? A gente trouxe aqui informação na sexta, o jogo também aconteceu, o jogo das 20h, sexta-feira, Criciúma e Ituano, 2-2. Muito bem,
Vamos aqui falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Série B que teve jogo também, teve catarinense. O Avaí jogou na sexta-feira. Avaí jogou na sexta-feira contra a Ponte Preta. Jogou contra a Ponte Preta no estádio Aderbal Ramos da Silva, na ressacada, e acabou perdendo o jogo para a Ponte, 1-0. O Avaí perdendo mais uma. São 3 vitórias, né? E 5 derrotas aí na competição, na Série B. O Avaí que está oscilando bastante, né? A equipe ainda não se acertou, ainda não conseguiu, de fato, um padrão de jogo, adquirir um padrão de jogo, uma consistência, e aí os resultados acabam não acontecendo, né? O Geninho chegou no início da competição, o Avaí que inclusive está no terceiro técnico, começou com o português Augusto Inácio, né? Depois foi demitido, o Rodrigo Santana assumiu, e agora o Geninho, que está aí na sua terceira passagem pelo Leão da Ilha, assumiu o time do Avaí, né? E claro, está tentando aí dar um padrão de jogo. E claro que é muito complicado, porque a gente está tendo jogo em cima de jogo, né? Devido a esse calendário maluco, essa volta da pandemia, né? Se o nosso calendário já era algo insano, agora a gente pode dobrar um pouquinho aí nesse período de paralisação, né? No pós-paralisação do futebol, a gente, para que o torcedor tenha uma ideia, nós vamos ter 1 ano e meio de futebol direto, praticamente sem parar. Praticamente não vai parar, né? Termina o Brasileirão, por exemplo, da Série A, da Série B, os estaduais já vão estar na porta, já vão começar na semana seguinte. Então, quer dizer, é uma coisa realmente, é uma maluquice esse calendário brasileiro. Agora, o Avaí acabou perdendo o confronto para a Ponte Preta, que inclusive está na parte de cima da tabela. A Ponte, que é uma grande equipe, uma equipe que investiu. E no jogo nós tivemos aí o Avaí até no primeiro tempo tentando propor o jogo, tentando agredir, tentando se impor na partida, né? A Ponte Preta também com uma proposta de jogar, né, de buscar o gol. Isso aqui é importante. Nós tivemos aí no primeiro tempo 2 equipes que queriam e tinham o intuito de buscar o gol, a meta adversária, né? O problema é que o Avaí também não conseguia, tinha as dificuldades para produzir, né? A criação do Avaí, né? A parte ofensiva do Avaí ainda também está devendo um pouquinho, né? Os jogadores, o Avaí ainda com essa dificuldade, né? Com essa falta de padrão de jogo ainda, e com alguns jogadores individualmente também não jogando bem, não rendendo aquilo que se espera deles, né? Acaba tornando esse trabalho muito mais difícil, muito mais complicado. Então o Avaí acabou mais uma vez não conseguindo fazer uma boa partida, né? Produzir principalmente na parte ofensiva, e aí a Ponte Preta no segundo tempo acabou marcando o gol da vitória, acabou fazendo o gol, inclusive o de pênalti, né? O João Paulo acabou marcando de pênalti. João Paulo que jogou pelo Avaí, pênalti cometido inclusive pelo Pedro Castro, e o Avaí acabou levando, né, o gol, né, gol feito aí pelo João Paulo, marcado pelo João Paulo para a Ponte Preta, convertendo assim o pênalti, e o placar de 1-0. Então, o Avaí perdendo mais uma. Valdívia não jogou bem mais uma vez, né? De quem muito se espera sempre, o Valdívia não conseguiu jogar. O Geninho colocou alguns jogadores que tinham voltado de lesão, como o Adrian, que estreou, na verdade, né? O Rildo também, enfim, jogador que também se espera, né, para quem sabe dar uma outra dinâmica ali no ataque havaiano, né? Mas são jogadores que também estão readquirindo condição de jogo agora, né? E aí, de fato, o Avaí não conseguiu vencer, acabou perdendo aí para Ponte Preta, 1-0, jogo no estádio da Ressacada. O jogo foi em sexta-feira à noite.
e o Avaí acabou não conseguindo vencer. O Avaí joga com Confiança, hein? Jogo amanhã, terça-feira, 7h15 da noite. Jogo que inclusive é válido pela terceira rodada, né? Vai ser realizado agora, tendo em vista que o jogo acabou não acontecendo naquela oportunidade, já que era a decisão do campeonato sergipano. Então, Avaí e Confiança jogam amanhã. O Avaí tem um jogo a menos, mas jogando amanhã, de fato, vai poder aí, vai estar aí com o número de jogos, já com 9 jogos na Série B, e precisa, né, buscar aí essa vitória amanhã contra o Confiança, né, jogo importante para o Avaí, quem sabe melhorar na parte da tabela. Então, o Avaí busca aí um resultado positivo contra o Confiança, precisa vencer, né? Precisa uma vitória. O Avaí precisa ser mais regular no campeonato, né? Então, é importante que o time consiga produzir. O Geninho pode ser que mexa, que faça alterações, né? E a gente, evidentemente, vai ter que avaliar como vem o time do Avaí para o jogo de amanhã, jogo das 7h15 da noite. Figueirense só joga no sábado, né? Enfim, os jogos da Série B, amanhã nós temos o Avaí, então jogando com o Confiança, jogo importante aí para a equipe havaiana, para as pretensões do Leão da Ilha, que investiu, que contratou jogadores e pode estar muito melhor, deveria estar muito melhor na tabela, né? Só que os resultados, as boas atuações não vêm acontecendo. Então, quem sabe amanhã o Avaí consiga aí uma vitória, um resultado importante para dar continuidade aí, dar confiança no Campeonato Brasileiro da Série B. Então a gente traz agora aqui a classificação do Brasileirão da Série B. A gente traz aqui os times. A Ponte Preta está liderando o campeonato, tem 17 pontos a Ponte, a Macaca, que venceu o Avaí. Seguida do Paraná, com 17, o América Mineiro é o terceiro, e a Chapecoense fechando aí o G4 na 4ª posição com 16 pontos. Aí o Operário vem na 5ª posição, o Juventude é o 6º, o Cuiabá a 7ª, as 3 equipes empatadas aí com 15 pontos. O CRB é o 8º, o Vitória vem na 9ª posição, juntamente com o Náutico é o 10º, com 13 pontos, fechando aí a primeira parte da tabela. Aí na 11ª posição nós temos o Brasil de Pelotas, que vem aí com 10 pontos. O Avaí 12º colocado, Avaí com 9 pontos. O Avaí que inclusive perdeu o confronto aí para Ponte Preta, né? Então o Avaí que vai tentar se recuperar na tabela de classificação. E claro, todo mundo espera, né, que possa crescer na tabela. 12º Avaí com 9, Cruzeiro 13º, vem aí com 8 pontos, Botafogo é o 14º, Guarani 15º, o Confiança vem na 16ª posição, Confiança com 7 pontos. Aí abrindo a zona do rebaixamento, Figueirense está aqui com 6 pontos, Figueirense é o 17º colocado, foi ultrapassado pelo Cruzeiro, né, que venceu aí o jogo contra o Vitória, né, na estreia do Ney Franco. Com a vitória do Cruzeiro sobre o Vitória, o Figueirense acabou entrando para a zona do rebaixamento. Figueira precisando se recuperar, não é verdade? Aí vem o Oeste na 18ª posição, também com 6 pontos. Nós temos aí na 19ª posição Sampaio Correia, fechando a Série B do Campeonato Brasileiro. Na lanterninha, nós temos aí o CSA com apenas 4 pontos conquistados até agora nessa Série B. Então, essa foi a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? Vamos falar de Série A? Vamos conversar um pouquinho sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos jogos aí nesse final de semana, jogos importantes, válidos aí pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, e a gente já começa a repercutir. Sábado tivemos 2 clássicos, começando pelo clássico Atletiba, Atlético Paranaense e Curitiba. O Atlético Paranaense fez 1-0
né, sobre o Coxa. Vitória importante, porque o Atlético Paranaense conseguiu sair lá da zona do rebaixamento, né? O Atlético Paranaense fez 1-0 contra o time do Coxa Branca, comandado pelo Jorginho. Ainda no sábado tivemos o jogo Santos e São Paulo, jogo na Vila Belmiro, e teve empate, 2-2 entre Santos e São Paulo. Empate na Vila Belmiro, jogo bacana, jogo bem jogado, dois times que procuraram o gol, né? E o São Paulo chegou a estar vencendo o jogo por 2 vezes, né? Abriu o placar, o Santos empatou, depois o São Paulo conseguiu fazer 2-1, e aí o Marinho, que entrou no segundo tempo, o Marinho, né? O homem do minimício aleatório, né? Muitos já estão chamando ele, inclusive, de Marinho, né? Enfim, o Marinho empatou o jogo para o Santos 2-2. Aí domingo nós tivemos também mais jogos. O Fluminense ganhou do Corinthians, hein? 2-1, vitória importante para o Fluminense. O Fluminense, depois do jogo contra o Flamengo, depois da derrota, né, tendo que buscar um bom resultado, e venceu o Corinthians no Maracanã. Aliás, o Corinthians, que fase, hein? Corinthians numa fase muito ruim, Corinthians que demitiu o Thiago Nunes, né? Lembrando que o Corinthians na sexta-feira demitiu o Thiago Nunes. Até quando nós tínhamos feito o podcast na sexta-feira, a gente dizia que a situação do Thiago Nunes era muito complicada, e isso acabou pouquíssimo tempo depois se concretizando com a demissão do técnico Thiago Nunes. O Corinthians ontem foi comandado aí pelo Diego Coelho, mas não teve jeito, o Corinthians perdeu 2-1 para o Fluminense, teve protesto, teve torcida indo para o aeroporto, teve tumulto, enfim, a fase lá pelos lados do Corinthians também não é boa. Mesmo assim, não dá o direito do torcedor tentar ameaçar a integridade física dos jogadores no aeroporto, fazendo tumulto. Enfim, isso tem sido cada vez mais recorrente no futebol brasileiro. Então, 2-1 para o Fluminense em cima do Corinthians. Grêmio e Fortaleza 1-1, o jogo terminou empatado também, teve confusão também, teve expulsão, teve polêmica, enfim. 1-1, Grêmio e Fortaleza, o Grêmio empatando mais uma, né? Grêmio empatando mais uma. Aí o time do Renato Gaúcho, que inclusive não está engrenando nessa Série A do Brasileiro, né? Empatou contra o Fortaleza, o time comandado aí pelo Rogério Ceni, né? Jogo que aconteceu no domingo à tarde, Grêmio e Fortaleza, tá certo? Nós tivemos, muita gente se surpreendeu, inclusive, com esse resultado. O Ceará, rapaz, Ceará meteu 2 no Flamengo. Ceará venceu o Flamengo aí, surpreendendo. Flamengo que, inclusive, o Domini fez alterações, né, o rodízio, só que o Ceará venceu o Flamengo. O Ceará conseguiu uma grande vitória, né? Não deu aí para o time do auxiliar do Guardiola, né? O Domini foi por muito tempo auxiliar do Guardiola. O jogo foi vencido pelo Ceará, time comandado pelo Guto Ferreira, que muitos têm inclusive apelidado como Gordiola, né? Enfim, o fato é que o Guto Ferreira levou a melhor nesse duelo aí contra o técnico espanhol, né? Vitória importante para o Ceará, e o Flamengo tem um grande time, tem um grande elenco, só que esse campeonato é um campeonato dificílimo, e tem dessas coisas o Ceará aprontou, né? Atlético Mineiro ganhou do Bragantino 2-1, o Galo vencendo mais uma, com sufoco, com dificuldade, mas o Galo conseguiu a vitória importante nesse jogo aí, né? E o que colocou ele, inclusive, na vice-liderança. Já a gente conversa sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. Boa vitória do time do São Paulo. Ainda nós tivemos o Atlético Goianiense com gol de goleiro vencendo o Bahia, 1-0. Bahia que estreou o Mano Menezes, né? O Mano estreou comandando o Bahia, e o goleiro Jean, fazendo aí um gol de goleiro, um golaço aí, contra o time do Bahia, 1-0, boa vitória, segunda consecutiva do time do Wagner Mancini contra o Bahia, que acabou perdendo aí o jogo ontem, 1-0, portanto. Olha, teve outro resultado surpreendente aqui, o Lanterna, né?
ganhou do líder. O Goiás aprontou, venceu o Internacional. Né? Goiás venceu o Internacional decepcionando o seu torcedor, né? Goiás conseguiu uma grande vitória aí, um grande feito, grande resultado contra o Internacional, que está liderando, né, o Brasileirão até agora, mas tropeçando aí contra o time de Goiás, o Goiás, que até então, né, na lanterna do campeonato, conseguiu aí fazer um grande resultado, uma grande vitória contra o Internacional Colorado. Os gaúchos não venceram aí nessa rodada de campeonato brasileiro, né? Parece que o pessoal não está querendo ser líder. Parece que o pessoal não está querendo liderar o campeonato. Porque o Palmeiras também empatou o seu jogo com o Sport. Palmeiras empatou com o Sport, 2-2. Ainda teve o Zé Rafael expulso. Palmeiras está invicto, mas também empatando mais uma. É gostar de empatar esse time do Palmeiras, né? Empatando mais uma aí no Allianz Parque, 2-2 contra o Sport Recife, 2-2 então. Resultado, e o Palmeiras, que poderia ter se dado bem na tabela, parece que ninguém está querendo ser líder do campeonato. O Internacional perdendo, Flamengo perdendo, Palmeiras empatando, enfim, quase todo mundo tropeçando aí na parte de cima da tabela, né? É verdade, não foi fácil aí, né? Os jogos para os times de cima. E esse aqui é o barato do Brasileirão, campeonato muito equilibrado, campeonato muito complicado, e com certeza sempre trazendo a atenção do público, do torcedor, não é verdade? Nós teve clássico, né? O Vasco venceu o Botafogo 3-2, né? O Botafogo acabou perdendo o jogo, o Vasco que chegou a estar vencendo por 3-1, o Botafogo diminuiu, né? Mas o Vasco venceu mais uma, o time do Ramon Menezes, né? Que muita gente está chamando aí a nova filosofia do Vasco de ramonismo, ou ramonização, não sei, né? Mas enfim, virou moda aí com a galera do Vasco. E o Vasco, portanto, vencendo, fazendo um bom início de campeonato do Botafogo, no início duro, início complicado de competição, e que, inclusive, o time está aí na zona de rebaixamento. Um clube como o Botafogo sempre preocupa, né, quando está na parte de baixo da tabela, porque time grande, quando começa a brigar pelo rebaixamento, a tentar sair da zona do rebaixamento, a situação é muito mais complicada, a pressão é muito maior. Claro que é começo de campeonato, tem muita coisa ainda para rolar, mas o Botafogo, que não tem jogado um mau futebol, né, mas vem tropeçando aí nos últimos jogos no Brasileirão, né, nessa Série A de 2020, que vai se estender por 2021. Então, nós tivemos aí Vasco 3, Botafogo 2. Então, a gente traz agora a classificação da Série A aqui do Brasileiro. Nós temos na liderança do campeonato o Internacional. O Internacional liderando com 20 pontos. O Inter, que, repito, perdeu para o Goiás, né? Perdeu desde domingo o jogo para o Goiás. Aí na segunda posição, o Atlético Mineiro. O Galo vem com 18 pontos. São Paulo é o terceiro. Aí na quarta posição nós temos o Vasco, com 17, na quinta posição o Flamengo, Palmeiras fechando 16, na sexta posição o Palmeiras, que também tem 17 pontos. Aí o Santos é o sétimo colocado, nós temos aí na oitava posição o Fluminense, o Santos tem 15, o Fluminense tem 14, é o oitavo. Na nona posição o Ceará, que venceu o Flamengo, né? O Ceará venceu o Flamengo aí, e na décima posição, quem é que vem? O Fortaleza. A dupla Ceará e Fortaleza na nona e na décima posição. O Ceará 13 e o Fortaleza, o time do Rogério Ceni, com 12 pontos, fechando a primeira parte da tabela. Aí na 11ª posição nós temos o Atlético Goianiense com 12 pontos, seguido também do Grêmio. O Grêmio é o 12º. Atlético Paranaense é o 13º. O Sport vem na 14ª posição. O Corinthians
Olha o Corinthians aí com 9 pontos, o Corinthians é o 15º colocado e o Bahia na 16ª posição, vem aí também pertinho, coladinho na zona de rebaixamento, né? Abrindo o Z4, Botafogo é o 17º, olha o Botafogo, um dos grandes aqui também em apuros, né? Nessa Série A, o 17º colocado, seguido do Goiás, o Goiás tem 8 pontos, o Goiás que era lanterna até o jogo contra o Inter, venceu e aí saiu, deixou a lanterna, né? É o 18º, o Coxa Branca, o Coritiba é o 19º, e na lanterna vem o Bragantino com 7 pontos, o Bragantino que não está se acertando no campeonato. Enfim, nós teremos jogos aí importantes, né, na próxima rodada e que vão ser emocionantes, enfim, prometem, né? Aliás, nós vamos ter jogo aí no meio de semana, tem Corinthians e Bahia, Bahia e Corinthians, é jogo importante, jogo da quarta-feira, jogo de 15º contra 16º colocado. O jogo, inclusive, vai ser às 9h30 da noite. Né? Jogo 9h30 da noite, nós já falamos o porquê do jogo nesse horário, nós já repercutimos aqui. Enfim, vale lembrar que esse jogo, inclusive, é uma estratégia devido à questão de audiência, né? A Rede Globo pretende bater de frente com a Libertadores com essa partida. Então, o jogo das 9h30 da noite, Corinthians e Bahia, Bahia e Corinthians, tá certo? Então, esses foram os destaques aí do Brasileirão Série A. Sexta-feira a gente vai repercutir ainda mais os jogos da Série A do Brasileirão, enfim, a rodada do próximo final de semana, tá certo? Então agora a gente traz aqui jogos pela Copa do Brasil. Tem Copa do Brasil essa semana também. Enfim, tem muita coisa acontecendo e tem catarinense, o Brusque. O Brusque joga em casa. Brusque vai jogar em casa contra o Ceará, né? Contra um time de Série A, vai entrar o Ceará. O Brusque que decidiu o Campeonato Catarinense domingo contra a Chape, acabou perdendo, mas a vida segue, a vida continua. O Brusque já tem compromisso quarta-feira, jogo no Estádio Augusto Bauer. O Brusque joga em casa e é jogo importante, valendo vaga para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Aí nas oitavas de finais, por exemplo, vão entrar os times da Libertadores, entra o campeão da Série B, entra o campeão da Copa Verde, enfim, muitas emoções para essa Copa do Brasil. Brusque, além do dinheirinho, né? Além da boa premiação que a Copa do Brasil traz. Então é um jogo importante, o torcedor do Brusque vai estar acompanhando, vai estar ligado com certeza. Brusque e Ceará, jogo das 9h30 da noite. Ainda nós temos mais jogos aí pela Copa do Brasil. Fluminense, Atlético Goianiense também vão se enfrentar. Nós teremos Botafogo e Vasco, tá bom? O jogo também válido pela Copa do Brasil. O primeiro jogo, né? O jogo de ida, o banda do Botafogo. Nós vamos ter América Mineiro e Ponte Preta, né? Porque o América Mineiro joga em casa, então o América Mineiro faz o jogo de ida, o primeiro jogo em Minas Gerais, e Juventude e CRB, o jogo que vai acontecer em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. Então, jogos também da Copa do Brasil. Desses 10 times aqui, desses 6 times, se classificam 5. Se classificam 5 para a próxima fase. Eles vão às oitavas de finais e vão entrar junto com os times da Libertadores, enfim. Aí a coisa vai começar a funilar. A emoção vai ser grande. A Copa do Brasil, que é uma competição importantíssima. Além de dar ao campeão uma vaga direta para a Libertadores, a premiação também é um negócio muito bom, é um negócio muito importante aí, dinheiro, ainda mais na situação que os clubes brasileiros viviam antes da pandemia, estão vivendo, se agravou um pouco mais agora, nesse período, com a falta de público também, tá certo? Então, depois da Copa do Brasil, o que nós vamos falar agora? Libertadores da América. Sim, chegou a Libertadores da América com muitas novidades, né? A gente já trouxe aqui na semana passada as novidades da Libertadores da América, e nós também temos jogos importantes, né? Já começando amanhã. Nós vamos ter aí o Santos jogando com o Olímpia, né? O Santos jogando com o Olímpia. Jogo importante, jogo na Vila Belmiro, o Santos tentando manter um bom aproveitamento,
né? O Olímpia também vem bem na competição, né? Então vai ser um bom jogo. O jogo vale pela terceira rodada. Nós estamos na terceira rodada da Libertadores, né? O Santos jogando em casa com o Olímpia. Nós temos Jorge Wilstermann jogando com o Atlético Paranaense. E aí no grupo do Atlético Paranaense está todo mundo embolado, todo mundo com 3 pontos, né? Tudo muito equilibrado ainda, né? E é verdade que o Atlético Paranaense também buscando uma boa sequência, né? E claro, vai encarar o Jorge Wilstermann fora de casa, jogo bastante complicado, jogo sempre duro, né? Mas o Furacão, o Atlético Paranaense, vai tentar buscar um bom resultado também. Nós teremos Internacional e América de Cali, esse jogo também pelo grupo E, grupo que tem o Grêmio e Inter, né? O grupo do Penal, e que inclusive tem as equipes brasileiras aí mandando ver na tabela de classificação. Então o Internacional jogando com o América de Cali, né? O Flamengo, atual campeão, vai encarar o Independiente Del Valle. Essas duas equipes que estão muito bem, inclusive no grupo A. Independiente Del Valle e Flamengo, 2 times aí com 6 pontos na tabela de classificação. Então 2 times que venceram os seus jogos até aqui e que vão se encarar nessa terceira rodada aí. Bom jogo. Esse time do Independiente Del Valle é um time enjoado, é um time complicado, é um time que joga bola e que não é mole não. A parada realmente é sempre muito complicada, né? O São Paulo vai jogar com o River Plate. Também uma parada duríssima, né? São Paulo e River Plate, jogo duríssimo, jogo complicado. São Paulo jogando aí contra o time argentino, confronto duríssimo, confronto em que tem um time do outro lado. São 2 equipes de muita tradição na Libertadores, né? Esse vai ser um jogo muito importante. São Paulo com títulos, o River Plate também. Futebol argentino sempre acostumado, sempre incomodando na Libertadores, né? E vai ser um grande jogo. Agora nós vamos falar de Bolívar e Palmeiras. Palmeiras que venceu também os seus jogos, venceu também os seus compromissos, né? Com 6 pontos, e vai jogar contra o Bolívar. Bolívar tem 3, jogo fora de casa, Bolívar e Palmeiras. E esse é inclusive o jogo da TV aberta. Jogo com transmissão do SBT. Então, 9h30 da noite, né? O jogo vai começar, Bolívar e Palmeiras, né? Com essa novidade agora na TV aberta, o SBT com os direitos, né? Nós vamos ter aí Bolívar e Palmeiras, então orientando o torcedor, né? O jogo às 9h30 da noite. E claro, ainda nós teremos o Universidade Católica vai jogar com o Grêmio. Jogo também às 9h30 da noite, jogo que também vai ter transmissão. Né? Transmissão do SBT para o Rio Grande do Sul e também para quem tem a afiliada do SBT em Santa Catarina. Então, para quem acompanha o SBT em Santa Catarina, né, a afiliada do SBT Santa Catarina, vai também ficar com esse jogo, né, com Universidade Católica e Grêmio. Tá? Esse jogo, portanto, é o jogo que será mostrado para a afiliada aqui de Santa Catarina, né? O jogo envolvendo Universidade Católica e Grêmio, o jogo das 9h30 da noite também. Esses 2 jogos, né? Bolívar e Palmeiras, e também Universidade Católica e Grêmio, são na quarta-feira. Aí o torcedor também pode acompanhar os outros jogos, né? O Bolívar e Palmeiras, se não me engano, na Fox Sports, né? Também parece que vai estar transmitindo o jogo aí, né? Enfim, são opções aí já na TV fechada, né? Já na TV por assinatura, aí você pode acompanhar o jogo do Palmeiras com o Bolívar. Então, jogos aí da Libertadores. Sexta-feira nós vamos repercutir, vamos trazer aí todos os resultados, né, dessa volta da Libertadores da América, competição importantíssima, competição que realmente movimenta, é uma grande obsessão para os times brasileiros, né, e que foi muito assunto, né? Um assunto que bombou realmente aí nos últimos dias no noticiário brasileiro, né? Devido a todas as novidades que a gente já trouxe aqui e, claro, a partir de quarta-feira, né? E a partir dessa semana também, a gente já vai poder acompanhar os jogos da Libertadores
da América, tá certo? E a gente vai trazer aqui também, nós tivemos o Grande Prêmio da Toscana, né? Em Mugello, é verdade, o Grande Prêmio da Toscana na casa da Ferrari. E que corrida maluca na Fórmula 1, hein? Sensacional a prova, uma corridaça. Nós tivemos 3 relargadas, olha, acidentes, confusão, 2 bandeiras vermelhas, uma prova emocionante. Os GPs da Itália realmente têm sido sensacionais, foram sensacionais, tanto a prova de Monza como também na Toscana. O Grande Prêmio da Toscana foi demais, que corridaça, né? Uma corrida sensacional, vencida pelo Lewis Hamilton. Mais uma vez, esse gênio, esse grande piloto, o Lewis Hamilton, mais uma vez, vencendo aí com a Mercedes, bombando, né? O Hamilton é um gênio, é o maior piloto de todos os tempos, não tenha dúvida disso. Vai igualar o Schumacher no número de vitórias na Fórmula 1, vai passar certamente, e um grande piloto, um grande gênio, Lewis Hamilton, vencendo aí, portanto, o Grande Prêmio da Toscana, seguido aí pelo Valtteri Bottas, também da Mercedes em segundo, e o Alexander Albon, fazendo o primeiro pódio da carreira dele na 3ª posição, piloto da Red Bull, né? Piloto da RBR, fechando ali o pódio na 3ª posição. Aí nós tivemos as Ferraris aqui, ó, Leclerc em 8º, Leclerc ficou em 8º, e o Sebastian Vettel em 10º. Aliás, o Sebastian Vettel que falou que está mudando de equipe ano que vem. Em pleno GP em que a Ferrari corria em casa, o Vettel aí vai para uma nova equipe no ano que vem, né? E o Vettel ficou em 10º, ficou atrás do Raikkonen da Alfa Romeo. Que fase da Ferrari, hein? Mesmo no GP em casa, a Ferrari ali com o carro em 8º, em 10º. Rapaz, hein, que os ferraristas realmente esse ano, mamma mia, hein? A massa desandou. O que é que aconteceu com o macarrão, com o nhoque, a pizza, enfim, o negócio não deu bom lá para a Ferrari, né? O motor horroroso, o carro não ajuda, enfim. Que fase da Ferrari. Rapaziada, a coisa para a Ferrari não tá boa, né? A coisa realmente desandou. E uma prova muito confusa, uma prova que nós tivemos aí, nós tivemos sempre de cá na pista, acidente na largada, enfim, depois outro acidente depois da relargada, com vários carros, enfim, muita confusão no grid, 2 bandeiras vermelhas aí numa prova de Fórmula 1, foi realmente um corridaço, uma prova sensacional e que a gente se divertiu a beça, muita emoção ontem no Grande Prêmio da Toscana da Fórmula 1, que baita prova, que baita corrida, olha, demais realmente a corrida da Fórmula 1 ontem, imperdível, emocionante, a gente queria acompanhar realmente até o final, eletrizante, né? Então foi o destaque aí da Fórmula 1 aqui no nosso podcast esportivo. Para a gente encerrar, vamos trazer aqui a polêmica, não a polêmica do final de semana, o clássico envolvendo o Paris Saint-Germain, o PSG e o Olympique de Marselha. O Olympique acabou vencendo 1-0, e aí nós tivemos nesse jogo a expulsão do Neymar. O Neymar que teve ali uma confusão com o zagueiro Álvaro González, espanhol, do Olympique de Marselha, e o Neymar foi expulso por agredir, né, o jogador com um soco. O problema brasileiro acusa o adversário de racismo, inclusive acusou nas sociais, enfim, está rendendo, porque a comissão lá do futebol francês vai investigar, a comissão disciplinar, enfim, o que aconteceu nesse jogo. Se tem imagens, né? Se tem imagens aí dessa confusão toda, e o Neymar faz uma acusação, ele sustenta a acusação, inclusive na rede social dele, né, de que o jogador teria proferido ofensas racistas a ele, Neymar. Então, o PSG perdeu e nós tivemos esse episódio.
E sempre é muito ruim um episódio de racismo, né? A gente tem visto aí o esporte mundial se posicionado, na NBA nós vimos muito isso, enfim, em outros esportes. E o futebol, os jogadores também precisam se posicionar um pouco mais, né? Precisa ver um posicionamento. Por exemplo, a NBA teve dia que não teve jogo, que os caras boicotaram, né? Que os caras boicotaram. E tem que boicotar mesmo. Por exemplo, o Neymar, pela agressão, ele pode ficar suspenso até 7 jogos, né? E o Álvaro Gonzalez pode pegar até 10 jogos aí pelas ofensas racistas que o Neymar, né, o acusa. Então a gente vai ter que aguardar esses desdobramentos. Agora, o que não pode, é preciso se investigar e se fazer justiça nesse caso. Se o Neymar sofreu racismo, não dá para você punir a vítima. A gente pode ter todas as críticas ao Neymar, o comportamento dele, às vezes que não parece ser o mais adequado, né? Agora, se isso realmente aconteceu, e inclusive o PSG, o clube do Neymar, fez uma nota de apoio a ele, é preciso que se investigue. E olha, 10 jogos para ofensa racista é muito pouco. É muito pouco. Não devia jogar a temporada inteira, ou algumas temporadas. Né? E se o Neymar agrediu e o jogador, o zagueiro espanhol, o Álvaro Gonzalez, não proferiu de fato essas ofensas racistas, o Neymar deve ser punido. Agora, é uma questão complicada. O Neymar tem feito de forma veemente nas redes sociais reclamando, ele já tinha reclamado no primeiro tempo do jogo, que vinha sendo ofendido pelo zagueiro espanhol, né? Pelo Gonçalves, e aí depois teve a confusão, teve a expulsão, enfim, complicado, lamentável, é sempre muito desagradável falar de racismo, é sempre terrível, mas infelizmente é um assunto que está aí, vira e mexe acontece, né? E repito, se o Neymar sofreu racismo, ele não pode ser punido. Me desculpem, podem fazer todas as críticas ao Neymar, eu também tenho diversas reservas a ele. Agora, se o cidadão o chamou de macaco e outros impropérios, aí, meu amigo, aí eu tenho que dar razão para o Neymar. Aí o Neymar tem toda a razão. Né? Enfim, as câmeras vão mostrar, as imagens vão mostrar, existe tecnologia para isso, para pegar esse tipo de confusão, de lance, né? Microfones captando, enfim, há essa condição. E para que esse assunto seja esclarecido, e se houve realmente essas ofensas racistas, esperamos que o zagueiro seja punido. E não punam a vítima, como já aconteceu várias vezes. Né? Como já aconteceu diversas vezes no futebol. Então, esse é o assunto para a gente encerrar. É uma polêmica, é um assunto que rendeu no final de semana. Inclusive um comentarista de arbitragem debatendo e todo o meio do futebol debatendo essa situação, e a gente também vai aguardar o desdobramento dessa situação que aconteceu lá no campeonato francês, tá certo? No jogo PSG e Olympique de Marselha, tá certo? Então, com isso a gente encerra aqui o nosso podcast, nosso Radar Esportivo, já agradecendo você e convidando você para se inscrever no canal Galera Mix, para você conferir as novidades do portal Galera Mix, do Radar Esportivo, e está sempre interagindo aqui com a gente. Aproveita e deixa o seu like, participe, sempre interaja aqui com a gente, acompanhe o nosso podcast Radar Esportivo. Gente, grande abraço, até sexta, e se tá na rede, é gol!